Salve, 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 nono ano! Vamos continuando. Paramos na página 50 em O Brasil e o Mundo, séculos 20 e 21. Bora lá comigo, vamos! Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil vem passando por grandes mudanças, galerinha. No ano de 2014, pela primeira vez, o país foi excluído do mapa da fome. Um relatório produzido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem como objetivo dimensionar o problema da fome no mundo. Segundo esse relatório, entre 2002 e 2013, o Brasil conseguiu reduzir a metade a porcentagem de sua população que sofre com a fome. Essa é uma conquista histórica. Afinal, só podemos falar em democracia e cidadania quando todos têm os direitos básicos garantidos. E a alimentação é um desses direitos, beleza? Outro ponto a ser destacado é a questão do emprego. Em 2014, a taxa de desemprego foi a menor da história do Brasil, 4,8%. Para entender o que isso significa, basta compará-la com a de países como a França, que terminou 2014 com 10,4%, e a Espanha, que terminou com 23,7%. Apesar dessas conquistas, o Brasil ainda tem problemas muito graves, como a violência. Segundo dados da Anistia Internacional, 56 mil pessoas foram assassinadas em 2012, sendo 30 mil jovens, dos quais 77 negros. Não fica atrás a violência contra as mulheres e os grupos LGBT, que são as lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis, os transexuais e os transgêneros. A cada 100 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil. A cada 28 horas, acontece uma morte motivada por homofobia. Assassinato, violência e preconceito ameaçam negros, mulheres e pessoas que fazem parte do grupo LGBT, entre outros. Se desejamos um país melhor para viver, precisamos construir uma sociedade não violenta, que respeite e que valorize as diferenças. Nesse capítulo agora, pessoal, vamos refletir sobre essas questões e conhecer melhor a realidade contemporânea do Brasil e do mundo. Rupturas e permanências do século XX. Há várias formas de perceber o tempo. Há o tempo cronológico, medido por relatórios e calendários. Há o tempo da natureza, relacionado às mudanças de estação. Há a época do plantio, da colheita e etc. E há, finalmente, o tempo histórico, que é o objeto central da história. O tempo histórico, pessoal, ele está relacionado à noção de processo, ou seja, uma sequência de fatos, acontecimentos, permanências e mudanças no decorrer do tempo. O tempo histórico nem sempre coincide com o tempo cronológico. Veja o século XX, por exemplo. Do ponto de vista cronológico, ele começou em 1901 e terminou no ano 2000. Entretanto, o historiador Erich Rosenbaum o chamou de o breve século XX, que teria começado em 1914 e terminado em 1991. Esse seria o tempo histórico do século XX. Ao fazer essa afirmação, Rosenbaum queria dizer que as características mais marcantes do século XX estão situadas entre esses dois extremos cronológicos, ou seja, 1914, quando teve início a Primeira Guerra Mundial, e 1991, quando a União Soviética deixou de existir. De fato, entre 1914 e 1991, ocorreram os dois maiores conflitos mundiais pelos quais já passou a humanidade, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nos dois conflitos, as forças em combate lançaram mão da mais avançada tecnologia militar da época,
e foram responsáveis por uma escalada de violência sem precedentes, sobretudo contra a população civil. Outra característica do breve século XX foram as disputas entre os capitalistas e os comunistas. Por muito tempo, o mundo ficou dividido entre dois blocos antagônicos liderados, respectivamente, pelos Estados Unidos, que era o lado capitalista, e pela União Soviética, o lado comunista. Foi a época também da Guerra Fria. Muito do que aconteceu no mundo durante esse período esteve relacionado às disputas entre as duas nações. A corrida armamentista, o terror nuclear, a corrida espacial, a expansão do comunismo no mundo. Quando, em 1991, a União Soviética se desintegrou, boa parte das questões centrais que marcaram o século XX se dissolveram naquilo que em história chamamos de rupturas. Não que as características ou os problemas mundiais tenham mudado de um dia para o outro. O próprio esfacelamento da União Soviética foi resultado de um processo amplo que começou bem antes de 1991. Além disso, atualmente, alguns países ainda conservam aspectos e formas de organização baseados no modelo soviético de sociedade, como é o caso da Coreia do Norte e, em menor escala, da China, que são as permanências históricas. Por outro lado, o fim das disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética não afastou o perigo de um conflito nuclear. Hoje, muitos países produzem armas nucleares, como a bomba atômica, e isso representa um sério perigo para a paz mundial, pois entre alguns desses países há rivalidades e disputas que podem levar a uma nova guerra. Temos, assim, algumas permanências da etapa anterior do mundo pós-1991. Nem tudo é mudança na história. Entretanto, não resta dúvida que 1991 marcou um fim de certas características do mundo contemporâneo e o começo de novos processos históricos. E que processos seriam esses? Como podemos descrever o mundo no período que foi compreendido entre a dissolução da União Soviética e os dias de hoje? Na sua opinião aí, quais são as principais características da sociedade em que vivemos? Pensem. Uma das características mais marcantes do nosso mundo é a aceleração da comunicação e dos transportes. Se você conversar com seus pais ou parentes mais velhos, você vai descobrir que as comunicações no mundo eram bem mais lentas e limitadas até poucas décadas atrás. Internet, celular, fax, por exemplo, são muito recentes. Também os meios de transporte eram muito restritos. Nos últimos 20 ou 30 anos, os meios de comunicação tiveram mudanças radicais. Hoje, as possibilidades de comunicação não têm paralelo na história. Pessoas separadas por milhares de quilômetros ou nas antípodas do planeta podem se comunicar de forma instantânea. Basta um clique no mouse ou um toque na tela. Novas e amplas estradas, ampliação das redes de metrô, o trem-bala em alguns países, a expansão das linhas aéreas, amplo acesso a meios de transporte individual, como os carros e motos. Tudo isso contribuiu para esse processo que muitos chamam de encurtamento das distâncias. Como todos esses avanços, as informações, os produtos industriais e culturais, e isso está incluso os estilos de vida, músicas, filmes ou apresentações de artistas transmitidos ao vivo via satélite, e também os movimentos sociais, como passeatas e manifestações, tudo isso chega rapidamente, alguns até instantaneamente, a quase todos os lugares do mundo, galerinha. Beleza? Então, paramos aqui na página 52
e continuamos a nossa próxima aula lá na página 53 em A Economia Transnacional. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Fui!